Miga, você não sabe! Pera, tá na hora. Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcast. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Vicky que tá falando. E eu queria dizer pra vocês que o meu chá do dia é o chá de alecrim. Quem não sabe, gente, alecrim é a melhor coisa que existe pra dar energia. E é o que eu tô precisando. E vocês, gente? Olha, o meu chá de hoje, hoje eu tô a camomila em pessoa, que eu tô assim, que nem uma zumbi andando por aí, sonada, toda estranha, toda doida. Então hoje o meu chá é camomila pra embalar já logo nesse sono e dormir o dia inteiro. Miga, eu tô totalmente o oposto de você. Hoje eu tô só no chá preto, assim, pra me dar bastante energia. Quer dizer, na verdade não é só pra me dar bastante energia. A verdade é que a vida do jovem não é fácil. E aí, hoje aqui em casa acordou sem café. Não pude comprar, aí tomei o chá. Aí, garoto. Vou deixar vocês todas morrendo de invejas, porque hoje eu saí de casa toda fresh, linda, como um belíssimo chá de hortelã. Mas, bom, vamos lá. De onde que veio essa vontade de falar sobre normalização, de uma certa forma, né? Uma vez, eu e minha amiga Letícia, inclusive, a gente estava conversando sobre coisas da vida e a gente se deu conta de que muitas coisas na nossa vida aconteceram ao mesmo tempo. Cada uma numa cidade, jovens, mas muitas coisas foram ao mesmo tempo. A gente, inclusive, já frequentou muitas vezes o mesmo lugar sem saber, né, amiga? Amiga, eu tenho certeza que a gente já Tenho se viu em certeza, algum lugar. Mas aí a gente chegou no assunto menstruação. E aí um dia a gente falou, amiga, menstruei com 10 anos. Eu também. Aí a gente ficou tipo, uau, menstruamos com 10 anos. Porque 10 anos é uma idade muito nova ainda, né, pra se menstruar. Então não é muito comum a gente ter amigas que menstruaram nessa idade. A gente tem opostos, porque vocês menstruaram com 10, eu menstruei com 16. 15 pra 16, mais ou menos. Nossa, amiga, quando você começou a menstruar, eu já era, tipo assim... Já é, aqui, ó. Eu já dava aula de menstruação, rapaziada. Mas o bom é que eu tinha todas as minhas amigas pra me dar um apoio, entendeu? Já sabiam tudo que fazer, assim. Isso é bom. Nossa, amiga, eu tô passada, porque realmente, menstruar com 10 anos treta, né, amiga? é um momento muito Não, específico. e ninguém mais menstruou, é muito né, complicado. eu acho. Aí vocês ficam meio perdidonas mesmo, né? É horrível. Eu lembro que no meu aniversário de 11 anos vazou minha menstruação na minha bermuda jeans. Eu tinha uma bermuda jeans que eu amava. E foi horrível, eu tive que trocar de calça. O trauma que eu tenho são as férias de verão, que a gente passava, todo mundo na piscina. Nossa. Não pode ir na piscina, né? Não pode. Quer dizer, pode usar o OB, mas e aí pra enfiar o OB mas dentro de com 10 você? anos? 10 anos é muito, muito complicado, né? Sabe por que eu lembrei também, Bi? Tem a brisa do shortinho, porque o shortinho com 10 anos, ele é um shortinho aberto, assim, né? Ele é folgadinho. Então a lateral, assim, fica parecendo aquele absorvente. Aba. Porque quando você é nova, você menstrua muito, né? Ai, então, que dó, gente. Se usa um absorvente pequeno, grande. Na dúvida, você compra o maior. Você não sabe. Você não entendeu ainda, Na né? dúvida, né, amiga? Total. A primeira cólica, né, que a gente sente, assim, as primeiras cólicas, é assustador isso. Você acabou de aprender ali na escola sobre seus órgãos reprodutores e, de repente, tá doendo, né? Que dor é essa? O que tá acontecendo com o meu corpo? E aí dá vergonha. Não, eu acho que dá, assim, além de normalizar que isso acontece, normalizar a conversa sobre isso com essas crianças, sabe? Porque eu fico pensando assim, que eu com 10 anos, também na época, né? Ainda era um ano que não se falava muito sobre essa questão né? com a menina, né? Nada. Então é isso, eu menstruei com 10 anos, agora você usa absorvente toda vez que vier, todo mês aqui, você coloca assim, era um tabu, né? E aí, tipo assim, você não conversa com as amigas, porque na época as minhas amigas eram as amigas que frequentavam a escola, as amigas do prédio, e a grande maioria, né, da mesma idade, então não menstruavam. E, tipo assim, pra você falar sobre isso, as meninas ficam, tipo, tipo, nojento. Você é estranha, né? Então, se você não conversa... Isso é estranho, você não conversa com adulto, porque adulto não conversa com você seriamente sobre isso, você não conversa com criança, porque as outras crianças não estão vivendo isso ainda, você também não conversa com adolescente, porque criança e adolescente são dois mundos separados, aí você vive ali um pequeno momento muito solitário
E muito difícil. Não, e olha, de é muito entender, difícil né? mesmo, porque eu lembro que eu tinha lá os meus. Eu já era mais velha um pouquinho, talvez 14. E eu menstruei com 13, né? 12 para 13, sei lá. Já foi. Eu fui a última das minhas amigas. E eu lembro de conversar com amigas sobre OB. Gente, eu não conseguia. Eu ficava tipo, não vou usar OB nunca. É como se até o fato de ter uma pepeca fosse uma coisa não normal, entendeu? Eu me sentia meio... nem sabia direito o que era aquilo, o que é esse corpo que eu não conheço. A gente não sabia se a gente podia usar também OB, né? Tinha muito Sim, isso também, rolava assim. que a gente era Tipo, menina, nossa, essa mas eu lenda. posso, eu não posso, eu sou virgem, se eu usar, o que vai acontecer? O que não vai acontecer? E o A gente também não sabia direito pra quem perguntar. Gente! Era, Tal. nossa, Eu gente, super era achava um drama que eu ia isso. engravidar de OB, super achava. Não achei que eu ia engravidar de OB, mas achei que, tipo, vai É. perder a virgindade. E a maior escola que eu tive pra normalizar esses assuntos foi a revista Capricho. Eu sou uma gata Muito! formada Amiga, Obrigada em por isso. total, Revista Capricho. total absoluto. Sério, a Capricho Bom, a super. gente e todas as Nossa. gerações anteriores, É, né? sim, São sim. formadas, porque a Capricho é super Sim. antiga. Tava pensando que, eu não sei vocês, mas eu tive aula de educação sexual na escola. Também. Acho que era obrigatório, Também não sei. tive, Acho que é. todo mundo teve, Tinha talvez, um né? período ali no meio da aula de ciências. Meio... Era isso, era isso. Mas era Super horrível, gente. constrangedor. Não era uma aula de educação Gente, sexual super constrangedor. pra você, Mas né? fala- Super. Pra te ensinar coisa de fato. Eu não sei na Era, escola de tipo, vocês, muito... mas na minha escola, ainda mais que era escola de freira, gente. Era tipo, não era aula de orientação sexual, era aula de orientação heterossexual, né? Ah, É. isso sempre, E né? e além disso, aula de educação heterossexual pro prazer masculino e ponto. Puramente, né? É, super. Ponto, acabou, assim. A mulher é um objeto que vai servir o prazer do homem, assim. Que louco. Eu lembro do... Sempre a gente coloca camisinha na cenoura, mas eu acho que eu fui Muito. ver uma camisinha feminina quando eu já tinha, assim, uns 19 anos. E ver de Nossa, olhar. amiga, eu fui porque numa pra me camisinha colocar, feminina com uns eu preciso de 25. um tutorial pra usar Nunca mesmo. viralizou, né? A camisinha feminina Nunca. nunca viralizou, que nem a masculina, gente. Nunca. E, por exemplo, até o copinho, né? Que é uma coisa que surgiu. Eu fico pensando, gente, como é que demorou tanto tempo pra surgir o coletor menstrual, sabe? Porque eu acho que, tipo, o OB não é anatomicamente bom pra gente, porque ele seca todo o canal. O absorvente é bizarro, porque você fica, tipo, sangrando num bagulho que vai absorvendo. E eu acho que o copinho foi uma das coisas mais revolucionárias. Não sei pra vocês, mas pra mim, pelo menos, que é, tipo, realmente coletar, você tá vendo o seu ciclo, você vê o quanto você sangra e normaliza que você menstrua. Porque todas nós Sim. que tem útero menstruamos. Tipo, é um fato. Uhum. E a sexualidade. Eu acho que as né? normalizações têm que começar, né, numa idade muito, muito jovem, assim. E a gente não teve isso, a gente não teve a menstruação normalizada, a gente não teve a orientação sexual normalizada. Uhum. Tudo era tabu, né? Ninguém tinha coragem de perguntar nada porque era tabu. Então, o sexo, a sexualidade, tudo vai virando um tabu, e aí vira um monte de adulto cheio de tabu e de questão, e aí já é tarde, assim, sabe? E as Os coisas adultos tudo louco, fisiológicas, né, amiga? No geral, as coisas fisiológicas, tipo cocô, pum, xixi. Arroto, vamos E é lá, engraçado, arroto. porque quando criança, a gente super fala, né, coisas escatológicas, assim, criança gosta disso, é comum. Tipo, nos meus trabalhos contando história, é muito comum. Tem uma história que tem pum, que, tipo, um bicho gigante solta um pum horrível. É a parte da história que as crianças, assim, vão ao delírio. Se tem o som do pum na história, meu Deus, assim, tipo, a escola vem abaixo, a criançada pira. Mas eu confesso que eu mesma não normalizei a tour de arroto. Nossa, amiga, eu demorei também. Não, você não só não normalizou, Migalete, como desnormalizou as suas amizades que eram normalizadas com isso. Eu nunca tive Doutrinadora. problema com arrotos. Agora, imagina. Impressionante isso. Ai, amiga, desculpa. desnormalizou. Gente, Porque resumo da história: eu fico- normalizem os arrotos, os puns, Exato. Tá tudo tudo isso bem, com seus pessoal. amigos, com seus parceiros e parceiras. Vai dar tudo certo, gente. Todo mundo faz isso e pronto. Eu fico recalcada que eu não consigo arrotar alto. Eu só, sabe, arrotinho bem singelo, assim. Daí quando a pessoa vem com arroto sonoro, eu fico assim, queria eu dar um arroto desse na cara da sociedade, entendeu? E a gente falou de um monte de coisa legal pra gente normalizar, né? Coisas importantíssimas pra serem normalizadas. Agora, eu quero falar sobre as coisas que a gente não pode normalizar, assim, de jeito
Nenhum. Arrasou. Porque tem muitas coisas. E no mundo que a gente vive, cada vez tem mais coisas, assim. A gente pode começar, nós, como 4 mulheres, né, que somos, assim, tá mais do que na hora da gente parar de normalizar a violência contra a mulher, assim mesmo. E, gente, sabe uma coisa, falando aqui de violência contra a mulher, nós, no caso aqui, somos 4 atrizes, e é muito comum a violência no meio da arte, né? A violência sexual, principalmente contra as mulheres no meio da arte. E é importante a gente não normalizar, tipo, isso acontece, não, mas não vamos falar nada. Porque, assim, isso acontece muito, assim, muito. Tipo, eu sou do interior, né? E quando eu comecei a fazer teatro, tinha um cara lá que ele era diretor e ele se aproveitava, tipo, da posição dele enquanto diretor pra seduzir, conversar, chamar pra fazer peça, chamar pra fazer coisas. E ele tinha segundas intenções, sabe? A gente nova demorou pra perceber que ele... né? Que horror. A gente nova super demorou pra perceber. E não só na época, né? A gente demorou pra perceber, como a questão de denunciar foi difícil, enfim. E aí falavam, não, mas é assim mesmo. Não, mas ele... Tipo, não. E acho que uma coisa que não é rola assim mesmo, também sabe? é a gente normalizar a justificativa do opressor, né? Sempre tem um Total, motivo total. para, ou é o jeito dele, ou ele é homem, é assim mesmo. Sim. Acho que a gente tem que parar de justificar essas coisas e de querer achar um porquê, ou colocar a culpa numa possível doença psicológica do cara. Não, e colocar culpa na gente, às vezes, né? Também. Colocar a culpa na gente, tipo, porra, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu dei alguma coisa a entender? Não, gente, por exemplo, é muito, muito complicado, assim, né? Aqui a gente mora no centro de São Paulo e a gente, agora na pandemia, a gente mal tem saído de casa, mas poucas coisas que a gente faz é ir ao mercado, né? E aí sempre vai eu e a Bia ao mercado juntas. E às vezes a gente tá com roupa mais curta, um short, está quente e tal. E a gente fica tão incomodada com as pessoas na rua, tipo, as pessoas mexem, os caras, né, mexem tanto e tal, que, tipo, a gente muitas vezes repensa a roupa que vai sair. Isso é um clássico, pra não, né? Um tipo, clássico. nossa, sabe? Mas um clássico porque a gente tipo, normalizou, né? vai pegar A gente metrô, sabe. vai pegar metrô de sainha, tem certeza? Você vai, sabe, você pergunta várias vezes se você devia ou não fazer isso. E sobre Total. a coisa de não normalizar, que a Letícia estava falando, de denunciar, eu acho que não normalizar tem a ver com isso, né? O que a gente faz para tirar da normalidade coisas que parece que são normais, mas que não são, né? Sim, amiga, total. E aí eu acho que entra um pouco que a gente fala muito sobre a rede de apoio e tal, das amigas, né? Tá de atenta, você ir né? comendo pelas beiradas mesmo. E não vou normalizar aqui. Porque sempre quando você divide com alguém, vira. Você não está normalizando, você está dando Tornando vida pra real, história para alguém te ajudar. Ou tornando até real, às vezes exato. isso, né? De quando mexem com você na rua, qual é a sua resposta? Porque a gente tem uma resposta normal, entre aspas, né? Normal, que é ignorar e andar rápido, porque a gente fica com medo, óbvio. Mas às vezes, será que de repente responder ou devolver com alguma pergunta tudo bem, são muitas nuances, porque pode ser super perigoso. Mas sabe, às vezes ficar quieta não é uma boa resposta, entendeu? Amiga, se tá de dia, tem gente na rua, eu também garoto, respondo. sim, senhora. Não, e eu respondo assim, pra humilhar o ser humano. Porque Tem que ser. a melhor resposta, gente, aqui vai um pequeno tutorial pra você que ainda não aprendeu a responder as cantadas que te incomodam na rua. O melhor jeito não é você. Às vezes é difícil, porque a gente fica com raiva. Mas o melhor jeito não é você chegar, tipo, na ignorância. Chegar, tipo, seu filho da puta, não sei o quê, né? Enfim, todos os xingamentos que a gente tem vontade de falar. O melhor é você chegar fina, assim, em cima do salto. Você olha pra cara daquele cidadão e fala: você tá com algum problema? Você tá passando bem? Porque é isso, entendeu? Não tem uma explicação. O ser humano que faz uma coisa dessa, ele tem algum problema, ele tem alguma questão. Então você chega e aborda ele, pergunta se ele tá bem, pergunta o que tá acontecendo, porque ele vai ficar tão constrangido, gente, eu juro pra vocês, experimenta. Mas ele vai ficar tão constrangido, que se você xinga, ele vai xingar de volta. Agora, se você fala amiga, eu não assim, tenho esse autocontrole. Mas, amiga, eu, experimenta um sendo dia. muito Eu te honesta, juro que você eu vai dar lanço risada. logo um foda-se, para de me olhar. O que você tá pensando? Mas Eu é bom também ser sou. Um dia eu brava. cheguei aqui em casa, no supermercado, cheguei mandando áudio pra Letícia, falando: amiga, briguei com 3 caras na rua, o que tá acontecendo? Fui puta da vida. Tinha saído foda, com o gente. vestido assim, abaixo do joelho. Olha lá, mais uma vez, a gente tem que deixar bem clara a roupa que a gente tava, né? Porque
Péssimo. Nossa, que absurdo isso. E os caras também, mega tretando, mega falando besteira, tipo, vem aqui, não sei o quê. Eu tava atravessando a rua. Aí passei na frente do bar metendo louco, né? Louca que sou, era de dia, tinha uma viatura de polícia, uma quadra assim pra frente. E eu cheguei perguntando pro cara, falei, qual que é o seu problema? Mas de uma forma um pouco mais rude. Um pouco mais agressivo. Um pouco mais agressiva. E ele ficou meio Com um assustado, pau na assim, mão. exato, com algumas pedras, pronta pra bater na cara dele. Mas ele ficou super abalado, assim, ficou meio resmungando, meio tenso, É sabe? maravilhoso isso. É mara. É muito boa essa reação, gente. Pena que Não, dá e vocês pra falaram morrer, dessa né, coisa, né, de centro da cidade, da gente andar por aí, ter que lidar com esse tipo de coisa que a gente já, infelizmente, tá acostumada. E tem um monte de coisa, né, gente, pela cidade, assim, que a gente normalizou. A gente anda pela rua, a gente vê um morador de rua e é normal, né? É. Não sei, pra quem mora em São Paulo, pelo menos, Isso é normal. uma coisa bem difícil. É muito complicado, Bem complicado. né? Porque, assim, aqui no centro tem muito morador de rua e agora com todo esse lance de pandemia e tal, aumentou a quantidade, né? E, ao mesmo tempo, é uma situação muito delicada, porque você tá ali, você quer ajudar, você já ajudou várias vezes. Mas, ao mesmo tempo, é muito dolorido, né? Tipo, a gente ficar vendo isso toda hora, a gente não pode normalizar, mas, ao mesmo tempo, eu tenho encontrado de alternativa para isso. Eu agora não tenho dado muito mais coisas para as pessoas, porque eu não tenho estado tanto na rua, mas ajudado instituições Isso é bom. que ajudam essas pessoas, sabe? Porque eu acho que isso me ajuda a ficar em paz comigo, de conviver com essa situação, porque inevitavelmente eu convivo com essa situação sempre na minha vida, né? Morando aqui em São Paulo, no centro, é impossível não conviver com isso. Então, foi a forma que eu encontrei de não normalizar isso para mim, de saber que, de alguma forma, eu estou contribuindo para ajudar eles. Se não for essa pessoa que está aqui na frente da minha casa, é algum outro que está em algum outro lugar. E dá também uma sensação menor de impotência, né? Porque você ajudando alguém que vai conseguir ajudar essas pessoas, eles vão fazer mais do que eu descer aqui na rua e ajudar 6 e tem todos os outros aí que a minha ação não vai chegar, né? E é um outro tipo de suporte também, né? Talvez seja um suporte mais pensado, porque é sempre complicado, né? Esse tipo de situação. Tem muitas coisas, até a pandemia, né? O fato de estar morrendo 1.000 pessoas por dia. Tipo, hoje eu fiquei sabendo, por exemplo, no almoço, que desceu para 800 pessoas por dia. Eu fiquei, gente, ainda assim é muita gente, tipo... Primeiro que não dá pra medir o tanto de gente que é isso, quando chegou em 100 Não é mil motivo de pessoas. comemoração, Não, né? vira número. Tipo, é muito abstrato de saber, né? E é desesperador ver as pessoas que estão normalizando a festinha no apartamento do amigo, que estão normalizando o bar e todo mundo junto, dando risada. Gente, pelo amor de Deus, assim, não tem condição, sabe? Isso é mais uma coisa pra lista de coisas para não normalizar, gente. Não tem como. Eu acho, amiga, que é para além também um pouco, porque, assim, as pessoas... Não tô defendendo as pessoas que estão fazendo isso, tá? Não é isso. Eu acho que as pessoas precisam, de alguma forma, dessa coisa, né, do social. Eu acho que elas não estão entendendo. Eu acho que é o não normalizar que essas mortes são de outros, sabe? Tipo, trazer pra perto. Saber que, por mais que não morreu ninguém da minha família, nenhum amigo próximo, outras pessoas estão morrendo. Eu conheço pessoas, sabe? E saber que isso me afeta de alguma forma. Essas 800 mortes que estão rolando agora... São mortes, são pessoas, são vidas, são famílias. E é isso que eu acho que não pode normalizar. Eu acho que mais do que não normalizar ir até a casa do amigo, porque eu acho que a gente está num momento tão pesado já da pandemia, há tantos meses, que às vezes encontrar uma forma de você ir até a casa de um amigo que também esteja em quarentena e que seja um local seguro, eu acho que, lógico, né? Não num grande grupo, mas eu acho que é uma forma da gente tentar entender como voltar para a sociedade depois de um momento como esse, sabe? Bom senso, né, gente? Falta eu sinto total. também que tem uma coisa assim, né? Eu acho que o Brasil tem um histórico de, talvez, uma elite individualista, né, no geral, que é apática também, prefere não olhar para isso, já que não tá, que nem a Letícia falou, né, de não tá afetando minha família, então, portanto, não existe, entendeu? Acho que tem um pensamento que é um pouco esse. Exato. Não tá chegando em mim, não tá respingando em mim, tô sussa, então, não é comigo. E acho que a gente, por exemplo, como artistas, né, eu não sei, eu lembro quando a gente estava fazendo Distopia Brasil, que foi uma peça que a gente fez ano retrasado, eu lembro da gente falar muito da apatia, e do que fazer com isso, né? O que a gente faz com essas coisas que a gente olha, o mundo tá todo cagado? Como é que a gente se coloca frente a isso? Porque, gente,
ou se a gente fosse também se empatizar por todo, empatizar, né? Se empatizar por todas as coisas que acontecem, a gente também vai enlouquecer. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma postura muito apática diante das coisas. Tipo, não é nada normal ter um monte de gente morrendo por dia. Tipo, zero normal, entendeu? Não é nada normal a gente ter um presidente que a gente tem. Zero normal, entendeu? Sim. Que foi mega normalizado, né? Nossa! Que é super normalizado as coisas que ele Não, fala. o presidente e o resto todo. A gente chegou num lugar que eu fico assim, indignada, às vezes, comigo mesma, da apatia mesmo, de ver esse cara falando coisas terríveis e fazendo coisas terríveis e não ter nada que a gente possa fazer, né? Tem isso acho, também, essa sensação de ser tão base, que não tem, assim. Impotência total, né? É total, porque eu me vejo, putz, sou atriz, beleza. Mas assim, nas horas que eu não sou atriz, eu sou garçonete. E aí, o que eu mudo com isso? Passo 10 horas do dia num restaurante, saio, vou fazer peça, e aquela 1 hora vai atingir também poucas pessoas. Enfim, é uma loucura. Muito louco, né? Um ciclo. Eu entendo, Bibi. Eu fico pensando nisso também. Mas, assim, bem otimista que sou, eu acredito que a arte, por mais que a gente não consiga, talvez, afetar a quantidade de pessoas que a gente gostaria com ela, trabalhar a nossa empatia pelos outros e também trabalhar a nossa apatia, no sentido de, ok, estou fazendo alguma coisa, sabe? Não estou apática com relação a essa situação. Mega concordo, assim, é só uma sensação mesmo individual de, putz, queria que o meu trabalho fizesse mais, além do que ele faz, sabe? Mas super concordo com o que você disse. É que eu acho que é uma coisa complexa, porque esse tipo de trabalho artístico, ele é muito subjetivo e muito, como fala, delicado. A gente, é que nem educação também, né? Tipo, é uma coisa que ela trabalha de modo silencioso. Então, não é que a gente vai colar lá, vai fazer nossa peça ou vai fazer nossa coisa artística e pronto, estamos todos mudados e acabou. A gente meio que vai plantar uma semente, né? E depois, o que vem depois, a gente nunca vai saber. São duas profissões muito parecidas nesse sentido, né? Eu amo as duas. Eu acho que a gente, enquanto artista também, a gente tem um privilégio, na verdade, né? Porque a gente tem esse poder de expor o que a gente pensa, de tentar mudar aos poucos, de plantar sementes. A gente é quase que impossível ficar nessa apatia, né? Você tem que mudar os arredores ali. Você tem que mudar os pensamentos de quem está em volta. E você falando nisso de mudar pensamento, eu lembrei que na época que estava rolando a eleição, a Juju ainda fazia vários vídeos para o canal, saudades, volte Juju. Ela fez um falando sobre como você ajudar a sociedade, tipo, ao seu redor. E ela indicou vários aplicativos que você podia ajudar politicamente. E um deles que eu gostei muito era um que chamava Collab, que você registrava coisas na rua. Tipo, tem um buraco na minha rua, tá ruim. E aí as autoridades, você tirava foto, mandava lá, e aí as autoridades tinham acesso a isso, sabe? Que maravilhoso. Isso ia para um lugar, é maravilhoso, muito assim. Legal. Que eu baixei o aplicativo, usei por um tempo, aí troquei de celular, não baixei mais, esqueci também, sabe? Normalizei o esquecimento. Não poderia normalizar, mas normalizei. Você falando nesse negócio do aplicativo que a Juju te falou, e por uma coincidência, ontem num outro trabalho que eu tô fazendo, eu bati um papo com a Rafaela Vargas, e a Lê conhece ela também. A Rafa, além de ser atriz, ela é antropóloga, psicóloga e produtora de cinema, e ela tem um trabalho muito atuante com os indígenas, maravilhoso, assim, inclusive busquem sobre ela. E ela tá desenvolvendo um aplicativo que é justamente essa rede de apoio entre os indígenas. E, obviamente, que não só os indígenas, os brancos também podem usar o aplicativo, assim, para fazer denúncias de invasão de terras, denúncias de queimadas, denúncias de, enfim, genocídios provocados pelo nosso governo. Nossa, muito importante, caramba. Né? Porque adorei. Isso, Vicky. Tá mais uma coisa aí pra gente não normalizar. Eu fico pensando que essas coisas são, na verdade, nada mais, nada menos do que coletivizar os problemas, né, que existem. Tipo, porque eu sinto que a gente é realmente, que nem eu falei um tempo atrás, que a gente tem um lado muito individualista, né?
E eu acho que quanto mais a gente coletiviza, ou, por exemplo, quanto mais a gente divide com outro alguma coisa, mais a gente pode se identificar com a pessoa. Então, se eu falo assim, ai, nossa, eu tô com um Sim. problema X. Aí vem a pessoa e fala, nossa, eu já tive esse problema X. E eu fiz isso, isso e isso. E a pessoa fala, opa, que legal, eu posso fazer isso que ela fez, ainda posso fazer mais milhares de outras coisas, né? Então é importante. Essa troca, né? Sim, Diálogo. e acho que nem só você compartilhar o que você pensa com o seu semelhante, né? Uhum. Acho que também, assim, expor mesmo sem ninguém ter passado por isso. E eu estou passando, isso já é o suficiente. Sim, né? verdade. A Audre Lorde fala sobre isso. De novo, citando-a, Maravilhosa. ela fala sobre nos unirmos pelas diferenças e não nos afastar pelas diferenças, né? Sim, é maravilhoso isso, né? Porque aquilo é a máxima que a gente tem visto muito que funciona nesse lugar, né? Não basta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Porque é você dentro desse coletivo, trabalhando em prol do coletivo, independente se você é negro ou não, independente da causa ou não. Não interessa se eu trabalho, tenho o mesmo trabalho da Rafa com os indígenas ou não, sabe? Importante é que eu entenda que aquilo está acontecendo, que eu traga essa discussão para mim, sabe? E aí volta de novo naquele assunto que a gente falou do negócio da empatia e tudo mais, né? Que quando a gente coletiviza, eu sinto que a gente aumenta a empatia, sabe? Sobre toda e qualquer causa. Se a gente fala sobre, a gente torna um problema real. E aí passa-se a buscar soluções, então, para esses problemas, né? Com certeza. Até, sei lá, a ansiedade, a depressão, que são coisas que a gente sofre sozinho, assim, geralmente, né? Se não é exposto, ninguém sabe o que tá rolando e não tem como resolver. E acho que isso serve meio que para várias situações, né? Tem que escancarar, né? Sim. Escancarar as questões. E acho que tirar do armário. Total. E problemas sistêmicos, né? Como gordofobia, homofobia, racismo, machismo. Eu acho que a solução para todos esses problemas é o diálogo e é a troca e é entender que a diversidade existe e que estamos juntos nessa. E claro que tem também a coisa com as autoridades, enfim, o problema é difícil, o buraco é bem mais embaixo. Claro. Mas eu acho que a transformação tá nesse lugar de troca mesmo. Né? Sim, é sempre muito respeitar o outro lugar de fala de cada um, mas é aquele lance, aquele movimento todo que rolou na internet depois do Black Lives Matter, que rolou de trocarem os Instagrams, né? Sim. Algumas pessoas assumirem Instagrams de outras, porque é sobre isso, né? É sobre normalizar esse coletivo. Quem é fulano de tal, branco com tantos mil seguidores, que vai agora conhecer esse público, todos esses milhões de seguidores vão conhecer fulano de tal, que fala sobre... Sim. Porque literalmente o seu discurso é o meu discurso. Claro que é um processão aí, né? Não é simplesmente só sair falando. Porque tem a coisa do lugar de fala. E o lugar de fala é um livro à parte da Djamila, por exemplo, né? Mas Leiam. é isso. Vamos já Acho que deixar tem a aqui ver. no biscoito daqui a pouco. Biscoitinho. Um biscoitinho. Djamila acabou de ganhar um biscoitinho. Biscoitinho ali. Olha lá. Total, acho que é isso, sempre com muito, muito respeito, né? Até porque, assim, eu acho que independente de qualquer coisa, todas essas normalizações que a gente está falando, sempre tudo com muito respeito pelo lugar do outro, né? A gente sempre vai ouvir feedbacks sobre as nossas ações, a gente sempre vai dar devolutivas. Acho que é legal normalizar isso também, de ter essa devolutiva. Às vezes você faz uma coisa, você faz uma ação, você acha que aquilo está sendo construtivo, você acha que aquilo vai agregar, só que dentro daquela narrativa, daquele grupo, daquelas pessoas, isso pode não ser legal, isso pode ser chato. Então, normalizar que às vezes você pode receber feedbacks e que eles provavelmente não vão ser tão positivos quanto você imagina, mas vão ser construtivos, sabe? Tipo, a crítica e o feedback nem sempre é uma coisa para destruir, é uma coisa para agregar. E acho também que normalizar os amigos a fazerem feedbacks, né? Que às vezes é muito difícil também a gente criticar e falar. E lembrar, claro, sempre desse lugar do respeito, mas que também tá tudo bem, né? Que a gente precisa disso. E que falando com carinho, cuidado, amor e paixão pelo nosso amiga, vai ficar tudo bem, né? Exato. Também aprender a falar as coisas. Não, e falando em feedback, a gente podia pedir o quê pra quem tá ouvindo a gente? Gente, manda uns feedbacks pra gente, entendeu? Exato. A gente tem um Instagram lindo. Vai lá e comenta. Fala, putz, tá horrível, gente. Acho que
Tá ruim. Não, horrível não tem como. Cancela essas meninas. Gente, Mas será que a gente vai ser cancelado? horrível não tem gente, como não tá. A cancela. gente é muito fofes. A gente quer Nossa, saber como podemos melhorar. É tipo o saque O saque Chá das do Quatro, Chá das Quatro. entendeu? Saque. Serviço de atendimento ao cliente. No caso, serviço de atendimento ao ouvinte. Exato. E aí vocês podem lá dar os feedbacks de vocês. E um biscoitinho. Bom, então agora a gente vai para aquela hora bem gostosinha, bem delicinha, dos biscoitos. Bom, o biscoito que eu trouxe é um biscoito mais afetivo, nostálgico, que só quem viveu sabe, as comunidades do Orkut, né? E, cara, eu falei no comecinho, né, sobre o sofrimento ali da pré-adolescência e tal, e as comunidades do Orkut eram realmente algo que ajudavam a gente, né? Era quase um meme. Era hoje em dia. Era aquelas comunidades lá, a gente se juntava nos grupos de eu amo Black Sunday de baunilha. Gente, eu tinha uma que Ai, era como eu amei. Harry Potter bonitão. Eu amo. Ai, como eu amo! Eu gostava daquelas assim, eu como o M&M's azul, sabe? Tipo assim, bem específico. Gente, Quanto pior, Bem melhor. específico. Bom, E esse foi o biscoito aí pra gente. Pra acalmar nossos coraçõezinhos. Boa. Né? Bom, o meu biscoito de hoje é uma indicação, inclusive, que você me deu, amiga, o @o.gi, que é um Instagram que fala bastante sobre saúde da mulher, sexualidade, diversidade, e são vários assuntos pra gente tornar normal no nosso dia a dia, né? Pra gente falar. A gente falou até aqui um pouco sobre também, né? No lance da menstruação e tal. Mas além disso, ela fala sobre várias coisas, e inclusive sobre vibradores, assim, todo o universo à parte, que eu recomendo. Que eu sou muito fã. Normalizar vibrador. Por favor. É isso que eu ia falar. Eu recomendo que o pessoal normalize. Aí, quem não normalizou ainda, é um baita negócio. Bom, e o meu biscoito vai pro podcast da Be True, que é feito pela Ana Paula Dias. Todas nós aqui conhecemos e amamos. E tem um específico, na verdade, que é o comum versus normal. Gente, é maravilhoso. Escutem. Olha. Escutem, é muito bom. Eu não vou dar spoiler nenhum. O nome já fala por si. Então, é isso. Arrasou. Mara. Bom, gente, eu vou fechar aqui os biscoitos todos com um documentário que se chama Tarja Branca, que é um documentário que o pessoal fala em oposição à tarja preta, né? Que são os remédios fortes que as pessoas estão tomando. Existe a tarja branca, que nada mais é do que a terapia, a psicologia, enfim, é uma coisa mais complexa. O brincar é super, super bonito. Vale muito a pena assistir. E eu acho que tem a ver com a nossa humanidade, com a gente se entender, se reinventar. E é isso, gente. Uma ótima quarentena para vocês, que vocês passem muito álcool gel, usem máscara, fiquem distanciados, porque nessa quarentena a gente aprendeu a se reinventar, a fazer tudo diferente do que a gente estava acostumado, a fazer date virtual, amizades virtuais. Inclusive, eu e Vitória, gente, para as pessoas que não sabem, viramos amigas na quarentena. Pois é, gente. Antes da quarentena, eu e Manu, a gente mal se conhecia, assim. Manu era uma conhecida. Era amiga da Letícia e da Bia. E viramos o quê? Amigas de infância. Amo! No período de 6 meses. Entendeu? Deu match. Gente, eu tô super ansiosa pra vocês se conhecerem. Exato. Pois é, eu mal posso esperar por esse Mal abraço posso de esperar. verdade, que não é Ai. virtual. E fica aí a minha pergunta pra vocês. Vocês fizeram amizades na quarentena?